Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, eu sou jornalista e eu já produzo conteúdo sobre papelaria na internet há quase 10 anos, mas só agora eu tô chegando no YouTube. A minha ideia aqui com o canal é trazer informações sobre papelaria. Então, vou falar sobre lançamento, trazer as principais notícias e tendências, visitar lojas, contar histórias e contar também curiosidades sobre papelaria, que é justamente o tema desse primeiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre tamanhos de papéis, que é um assunto que já rendeu muito em outras redes sociais. Que a folha sulfite é tamanho A4, eu imagino que você já saiba. Mas por que ela mede um tamanho específico de 210 milímetros ou 21 centímetros por 27,9 centímetros? Por que essa medida tão aleatória, esses números tão quebrados? A gente, para explicar isso, a gente precisa entender que o tamanho dos papéis da série A, B e C, por isso que A4, né? Também existem os outros tamanhos que começam com B, eles são estabelecidos por uma norma internacional que é a ISO 216. Essas medidas elas já são utilizadas desde a década de 20 na Alemanha, mas a norma ISO 216 foi estabelecida na década de 80. A maior parte dos países adotam essa norma e a série A de medidas começa no A0. E o A0, o tamanho de papel A0, mede exatamente 1 metro quadrado. E todos os outros tamanhos da série A derivam dele proporcionalmente, porque o que essa norma quer estabelecer é exatamente a proporcionalidade entre as medidas, justamente para facilitar quando você precisa adaptar um documento, um desenho que originalmente estava em uma dessas medidas para uma medida menor, para uma medida maior, você não precisa mexer no desenho em si. Você consegue só redimensioná-lo, que ele vai caber em todos os tamanhos. Sendo assim, se a gente dobrar uma folha tamanho A0 ao meio, a gente tem duas tamanhos A1. Se a gente dobrar a folha tamanho A1 ao meio, a gente tem duas tamanho A2. Se você dobrar uma folha tamanho A2 ao meio, você tem duas tamanho A3. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. E, obviamente, se eu dobrar uma folha tamanho A3, como eu estou fazendo aqui agora, ao meio, eu terei duas folhas tamanho A4. E aí peguei um A4 aqui para vocês verem que não é mentira. É isso mesmo que acontece. Então, só repetindo, né, ressaltando a informação de que se por acaso você tiver um desenho que ele está no tamanho A3 e você quer imprimir ele duas vezes na mesma folha, então dois tamanhos A4, é só redimensionar, você não precisa mexer na estrutura desse desenho. Só que, como eu disse, embora a norma internacional seja usada pela maioria dos países do mundo, não são todos que adotam essa norma. Inclusive, o principal deles é o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. Mas também pudera, né? Um país que usa jardas, polegadas, pés, como unidade de medida, acho que ele não se renderia tão fácil a aos tamanhos das folhas, né? Tinha que ter alguma coisa própria deles. Nos Estados Unidos, o tamanho mais utilizado é o tamanho chamado de leather, ou carta para nós, né? Ele é um tamanho mais quadrado e um pouquinho menor do que o A4. Eu vou colocar uma imagem para vocês entenderem essa diferença. E, inclusive, esse tamanho é encontrado no Brasil. Então, às vezes, você vai comprar uma resma de papel e você vê que ele está numa medida que você não. Ah, nossa, tá menor do que normalmente? Talvez seja por isso que você tenha comprado o papel carta e não o papel A4. A medida do tamanho carta é meio aleatória. Ela é de 8,5 por 11 polegadas, o que dá exatamente, deixa eu colar aqui, 21,6 por 27,9 centímetros. E outro tamanho muito utilizado nos Estados Unidos é chamado de legal, que ele é utilizado em documentos oficiais
e aqui no Brasil a gente conhece esse tamanho como ofício. Tenho certeza que você já ouviu falar de papel ofício. Ele era muito utilizado antigamente, mas acabou caindo em desuso e foi substituído pelo A4. Curiosamente, o tamanho ofício, eu vou colar de novo porque eu não consegui decorar todos esses números, mas o tamanho ofício ele mede 21 por 6 por 35,6 centímetros. E ele, como eu disse, é difícil de encontrar no Brasil. Mas a gente consegue encontrar o tamanho ofício 2. Grandes marcas como a Chamex e o Report, elas trabalham com esse tamanho de papel. Ele é um pouquinho menor do que o ofício convencional. Ele mede 21,6 por 33 centímetros e ele é bastante utilizado nas produções gráficas de flyers. Enfim, é esse o uso comum do papel ofício 2. E, como eu tinha citado, a norma ISO 216, além das séries A de papel, né, que tem o A4 e as suas derivações, como eu expliquei no início do vídeo, ela também estabelece os tamanhos das séries B e C. E os tamanhos da série B e C, eles também obedecem a essa proporcionalidade entre si, mas eles também têm a proporcionalidade entre as famílias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links de referência que eu usei para essa pesquisa, e lá explica direitinho a proporcionalidade, é uma conta matemática de raiz e tal, acho que não é o caso de eu explicar aqui, mas o que eu preciso contar para vocês é que os tamanhos da série B, eles são, em geral, utilizados para materiais encadernados, para livros, para cadernos. É muito comum a gente ver, principalmente o B5 e o B6, são tamanhos clássicos de livros e cadernos. Inclusive, eu trouxe um exemplo, porque esse é um tamanho muito utilizado para produtos do Japão, da China, para a gente ter essa referência de tamanho. E aí eu trouxe aqui um caderno Campus, que é um clássico do Japão, uma marca muito tradicional de cadernos com folhas reposicionáveis. E vocês podem observar aqui que ele é tamanho B5. E legal, temos os tamanhos da série A, da série B, mas e a série C? Por que existe a série C? Né? O que ela tem de diferente das outras duas? E o diferencial da série C é que ela lida especificamente com envelopes, tamanhos de envelopes. E aí sim tem uma correlação direta com a série A, especificamente com o nosso queridinho tamanho A4, porque assim, o tamanho C4, que é esse aqui, tamanho de envelope C4, ele cabe uma folha A4 inteira. Aqui, Então ele tem que caber uma folha A4 sem dobrar. Perfeito? O tamanho C5, que é esse aqui, inclusive eu não encontrei um envelope vazio, eu trouxe um que já está usado, ele tem que caber uma folha A4 dobrada, uma vez. Aqui. Perfeito? E o envelope C6, que talvez seja o envelope que a gente mais usa, o mais conhecido, um clássico aqui. Ele tem que caber uma folha 4 dobrada ao meio 2 vezes. Veja só. Que interessante. Muito legal, né? Eu achei interessantíssimo pesquisar e entender sobre esses padrões de papel, porque os papéis estão presentes no nosso dia a dia, né? Na nossa vida o tempo todo. Às vezes a gente usa, né? A gente fala esses termos, a gente não sabe direito o que eles significam. Eu não sabia que existe uma norma internacional que rege o tamanho dos papéis, então foi muito legal pesquisar e dividir esse conteúdo com vocês. É isso, deixem nos comentários se vocês já sabiam, se vocês têm curiosidade sobre outros produtos, outras nomenclaturas que a gente costuma utilizar no mundo da papelaria, e até o próximo vídeo.